falar qualquer língua comigo, que eu vou dar um jeito de responder vocês, isso aí é o de menos, tá? Todos aqui somos bilíngues, né? Mas enfim, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Essa é, acreditem ou não, a minha primeira aula de literatura, tá? E já inicio a minha aula hoje com um dos maiores clássicos da civilização ocidental, né? Fico muito feliz porque eu sei o quanto vocês gostam de ler, são apaixonados pela leitura e pelos clássicos, né? Eu acho que a Débora lê muito mais do que eu, e o Rafael eu tenho certeza disso. Então, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, ouvindo o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Este é o livrinho sobre o qual nós vamos falar hoje. Caso vocês queiram adquiri-lo, ele está na Amazon ali por R$ 30, tá? E eu acredito que vocês consigam até um frete grátis. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as traduções que são recomendadas ou não, e o porquê que não se recomenda algumas traduções dos clássicos. Mas antes de eu começar a falar aqui, eu queria saber de vocês. O que vocês sabem sobre Ilíada, Aquiles? O que vocês já ouviram falar? Pode ter lido, pode nunca ter lido, mas alguma coisa vocês já ouviram falar. Afinal, esse é um dos maiores livros da civilização ocidental. E eu também Eu sei que a estudei, Débora é maluca por Percy Jackson, então vai ter um crossover aí em algum momento. É ou não é? eu estudei no começo do ano a Ilíada e a Odisseia, tipo, em 15 minutos numa aula, mas eu não lembro Uhum. direito qual que é qual. Legal, Mas legal. pareceu muito interessante e eu lembro que algum desses personagens já apareceu em Percy Jackson. Porque, Com né, certeza. Percy vem de Perseu e daí... Exatamente, exatamente. Obrigado, Débora. E você, Rafa? Assim, tirando a parte do Percy Jackson, mesma coisa. Eu nunca cheguei a ler, mas já ouvi alguma coisa sobre o Uhum. Homero, também sobre a teoria de que o Homero nem sequer chegou a ser uma pessoa, né? Mas seria um grupo de pessoas, já que a Ilíada e a Odisseia, supostamente, até onde eu sei, viriam de uma tradição oral e há Uhum. muito tempo antes do texto ser escrito. Mas, assim, só coisas introdutórias mesmo. Pô, mas essa é uma parte fenomenal, assim, Rafa, que inclusive é o início aqui da nossa conversa, né? Vai ser uma das primeiras coisas sobre as quais nós vamos falar. E aí, eu trouxe aqui para vocês o nosso roteirinho, só para a gente saber o que estamos fazendo, de onde estamos indo, para onde queremos chegar, tá? Eu vou utilizar uma linguagem um pouquinho menos formal do que eu geralmente utilizo na universidade, porque eu acredito que essa é a melhor forma de a gente contar histórias, não é mesmo? E às vezes a gente vai ler um poema épico, né, uma epopeia como Ilíada, e quando a gente conta no nosso linguajar, a gente se conecta até um pouco mais com a história, né? Então, o que que é essa oficina, pessoal? Vou explicar para vocês, porque vocês já estarão dentro da universidade, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu, olha só que legal. Essa oficina é uma coisa que foi regulamentada pelas leis federais agora, que regem a educação na universidade. E o que que essas leis novas dizem? Elas dizem que 10% da carga horária deve ser destinada a projetos de extensão com a comunidade. O que é isso? É uma tentativa de abaixar um pouquinho os muros da universidade e se comunicar com a comunidade. Então, esse semestre, por exemplo, eu tive 6 matérias na universidade e eu tive que fazer 6 oficinas, tive que gravar vídeos, tive que conversar com as pessoas sobre esses conteúdos. Então, é uma coisa que vocês vão fazer na universidade também, independentemente do curso, tá? Então, às vezes, os professores aí vão ter uma gama de formas de cobrar isso de vocês. Mas eu particularmente adoro isso, né? Porque vocês sabem que eu gosto de dar aula e gosto de fazer rodas de conversa e etc e tal. Então, essa oficina aqui de hoje faz parte da matéria Estudos Literários, Drama e Épica, que é uma matéria maravilhosa, a gente vê todos os clássicos gregos. E no semestre que vem vai ser Estudos Literários Narrativas. Então a gente vai começar a ver as maiores narrativas de todos os tempos.
Então eu gosto muito disso, né? É um bom lugar para a gente começar. E eu adorei que o Rafa já falou quem foi Homero, né? E ele já jogou de cara aí a maior discussão que a gente tem, não é mesmo? O Rafa falou uma coisa muito certa, de que houve, né, a transcrição em um certo momento da história sobre esse, não sobre, né, houve a transcrição em um momento da história desses poemas, né, que eram repassados aí por uma tradição oral, e ninguém sabe se Homero de fato existiu ou não, né, se ele era uma pessoa ou se ele era várias pessoas, se ele era homem, se ele era mulher. Nós temos pessoas que até questionam isso, em razão de apontar alguns fatores ali da Ilíada ou da Odisseia. E uma coisa que é legal, justamente pelo fato de os poemas serem passados por meio da tradição oral, é que o Homero está falando sobre um período que é muito antigo para ele também. Então, vamos supor aqui, vamos sendo monistas ou dualistas ali, né, achando que o Homero realmente existiu, foi uma pessoa só, ou achando que o Homero, na verdade, era um guarda-chuva de outros bardos que transmitiam esses poemas oralmente, né? Ele já estava falando sobre poemas que não eram do tempo dele. Então, ele está falando ali de um possível conflito que historicamente a gente não sabe se aconteceu ou não, mas teria acontecido 400 anos antes da época de Homero, ali no século 12, 11 antes de Cristo, mais ou menos, né? 1200, 1100 antes de Cristo. E é uma coisa muito engraçada se a gente parar para pensar, porque dá uma olhada no tamanho disso aqui. Isso aqui são 24 cantos, né? Ou books, que a gente fala. E aí você parar para pensar que os bardos sabiam isso aqui de cor, né? E aí eles repassavam, né, essa tradição oral, até que alguém falou, bom, acho que a gente devia escrever isso aí, né? Então a gente não sabe, né, de todos os livros que nós temos registro da Grécia Antiga, essa é uma das versões que chegou até nós, né? Podia ter milhares de versões diferentes, de bardos diferentes, né? E foi essa aqui que chegou até nós, né? Se a gente for olhar para todo o ciclo, épico grego, que a gente vai comentar daqui a pouquinho o que é, a gente tem uma previsão de que eram 9 livros que falam sobre o ciclo épico grego, e nós só temos acesso a 3 deles. Então, ao mesmo tempo que isso me deixa muito triste, porque eu gostaria de ter acesso a todos, né? É uma coisa que me assombra também, né? De pensar que isso está na nossa mão hoje aqui. Eu consigo entrar no site ali na internet e comprar uma coisa que foi produzida assim há milênios, né? E a gente não sabe muito bem quem foi. E eu estava conversando com um amigo e falando, né? Como será que a gente consegue como que esses bardos faziam, né, para decorar, né, esses poemas? E é uma coisa muito engraçada. Ele falou, João, vamos supor que você seja fã da Taylor Swift. Você não sabe todas as músicas dela de cabeça? E aí eu falei, tá, se eu fosse muito fã, claro que eu saberia. E aí eles disseram, é a mesma coisa, né? Como que esses poemas eram recitados? Eles eram recitados geralmente em eventos, em celebrações, né? O povo grego, vocês já estudaram isso na aula de história, eles adoravam uma boa festa, né? Jantares e tudo mais. Não no conceito de jantar que nós temos hoje, mas eles faziam banquetes, né? E aí, esses bardos recitavam durante o banquete, faziam aí a recitação, né? Justamente de livros da Ilíada e da Odisseia. E uma coisa que é diferente da nossa percepção sobre o que é um bom livro, né, é o seguinte: uma característica dessas obras gregas é justamente pelo fato de elas serem da tradição oral, todos sabiam o que ia acontecer. Né? Não é igual hoje, que você abre um livro e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer dentro do livro. Né? E aí, se alguém te fala, você não acredita que você me deu esse spoiler, cara. A gente não é mais amigo, não conversa mais comigo. Só que naquela época todo mundo sabia o que ia acontecer. Porque era uma coisa
que não só era repassada de geração em geração, como também fazia parte da educação da elite grega. Então você precisava saber esses poemas, né? Você crescia ouvindo esses poemas. Então nada disso era uma surpresa. As tragédias gregas não eram uma surpresa, que a gente ficava, meu Deus, não acredito, ela era amante dele. Não, todo mundo já sabia do que ia acontecer, né? E mesmo assim, essas histórias eram extremamente populares, porque elas moldavam a identidade de uma cultura grega. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre Aquiles, e a gente vai se perguntar por que, né, que temos todas essas características sobre Aquiles, mas na verdade era um reflexo da cultura grega. Então o Rafa acertou assim em cheio quando ele falou sobre tradição oral, sobre a gente não saber quase nada de Homero, a gente não sabe quem é. Se eu até falaria um palavrão, assim, a gente não sabe porcaria nenhuma, tá? A gente sabe muito pouco. A gente tem alguns autores que dizem que foi da tradição oral, a gente tem autores que dizem que, na verdade, Homero era cego, por isso que ele tinha essa capacidade extraordinária de ter construído um poema épico nesse, assim, dessa grandiosidade, né? E outros autores falam que, na realidade, eram várias pessoas, um conjunto de bardos, e eles são Homero, né? Não tem como a gente chegar a uma conclusão sobre isso. E eu acho que isso já torna a Ilíada muito, muito mais interessante, só nesse pontapé. E aí o que eu disse para vocês é que a Ilíada faz parte do ciclo épico. A gente vai ter o ciclo, são várias obras que nós temos, das quais nós temos registro, que vão falar sobre a cosmogonia e a mitologia gregas, né? Só que a gente não tem acesso a todas elas. E uma coisa que é interessante, de onde vem esse cavalo? Vocês sabem? É da história da Guerra de Troia? Exatamente. É da história da Guerra de Troia. E aí muitas pessoas falam, mas por que que chama Ilíada e não se chama Troia, o livro, se é essa história que nós estamos contando? E aí que eu digo para vocês, na verdade, Ilion, ou Ilias, é Troia, em grego. Então a gente tem aqui, na verdade, justamente um livro que poderia se chamar tranquilamente Troia, tá? Que Então, genial! poucas pessoas sabem disso, né? Quem não estuda essa questão mais linguística, mas eu fui pesquisar por que se chama Ilíada e não se chama Troia. Porque Ilion, na verdade, é a forma como se referiam, né, à ilha de Troia. E o ciclo épico, na verdade, ele vai conter toda a cosmogonia grega, né, a mitologia grega. Só que se eu disser para vocês que na Ilíada a gente tem um total de mais ou menos 50 dias da Guerra de Troia, que durou 10 anos, vocês acreditariam em mim? Vocês sabem que Aquiles morre, sim ou não? Mas não é aqui, tá? Aqui não é sobre a morte de Aquiles, tá bem? Aqui não se mostra a queda de Troia, o cavalo entrando na cidade, não tem nada disso aqui na Ilíada. E a gente acredita que se a gente lê esse livro aqui, a gente vai saber, é ou não é? Só que na verdade não é, a gente tem mais ou menos 50 dias aqui da Guerra de Troia, e o foco do livro é outro. Não é a morte de Aquiles, mas na verdade é a morte de uma outra figura importante que eu vou explicar para vocês agora, tentar fazer um pouquinho aqui de um panorama desse ciclo épico, e eu adoro fazer isso com os livros que eu leio, tá? Especialmente se são livros clássicos e se são livros difíceis. Imagina se a gente começa a ler a Ilíada sem fazer qualquer contextualização histórica. Já digo para vocês, vocês vão ter muita dificuldade em entender o que está acontecendo. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que as pessoas já sabiam as coisas que aconteciam. Então já fazia parte da construção da identidade cultural das pessoas. Então tem em muitos momentos na Ilíada a gente vai ter referências a outros textos, só que eles não estão dentro da Ilíada. Eles são outros textos do imaginário popular grego, né? São outros poemas, são outras histórias.
Pode falar, Rafa. Então, mas esses textos que a Ilíada faz referência, a gente Uhum. tem o acesso ou alguns deles a gente perdeu? A gente, dos 9 livros que os historiadores presumem que teriam sido escritos sobre o ciclo épico, Rafa, a gente tem acesso a 3. Então, o que os historiadores e os classicistas fazem é eles tentam conectar muitos pontos. Eles estudam muitos aspectos, mas a gente consegue ter uma noção do que era o ciclo épico, mas pode ter tido muito mais coisa que a gente nunca vai ter acesso. Justamente porque ainda não conseguimos desenterrar tudo. Espero que um dia a gente consiga, né? E peguei aqui para vocês, pessoal, uma imagem que eu acho que fala muito, né? Sobre os aqueus. Essa imagem está em inglês, aqui do lado esquerdo vocês vão ver que está escrito Achaeans, né? Era a forma que os gregos eram chamados. Então, quando você lê a Ilíada, eles vão ser chamados de aqueus, dânaos, né? Ou de argivos, né? Em inglês, argives. E do outro lado nós temos os Trojans, né? Os trojanos, os troianos, né? Na língua portuguesa. E alguém sabe um pouquinho da história da Ilíada? Por que começa a Guerra de Troia? O que acontece? O que é o estopim para a Guerra de Troia acontecer? Vocês têm alguma ideia? Era alguma coisa, tipo, com casamento, com um rolo romântico, não era? Com certeza, a história é basicamente isso, né, Débora? A história são casamentos e fofocas e uniões das pessoas que deram ou não deram certo. O que mais vocês sabem? Eu não lembro se a mulher se chamava Helena. Tinha alguma coisa. Essa linha de raciocínio que a Débora puxou. É isso mesmo, vocês estão corretos. A Helena, ela tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? E depois que você lê a Ilíada, você faz uma promessa a si mesmo, que você nunca vai namorar ninguém que se chame Helena, porque olha o poder de destruição. É brincadeira. Olha o poder de destruição desse nome. Claro que eu tô brincando, gente, é um nome maravilhoso. Exatamente isso, tá? Se eu contar toda a cosmogonia para vocês, talvez a gente estoure um pouquinho o nosso tempo. Mas é basicamente o seguinte: nós temos Helena, que é a mulher mais linda do mundo. Ela é a mulher mais linda do mundo porque Zeus se transformou num cisne, e aí ele seduziu a mãe de Helena, tá? Que botou um ovo. Bear with me for a second, it's mitologia grega, tá, gente? Ela botou um ovo e desse ovo nasceu Helena. E Helena era a mulher mais linda do mundo, certo? E do outro lado, o que nós tínhamos, gente? Nós tivemos um outro casamento, que foi um casamento dos deuses, que era o casamento da mãe de Aquiles. Que se nós olharmos aqui, a gente vai ter essa figura aqui da Tétis. Ela é a deusa dos mares. Zeus e todos os outros deuses basicamente já tinham dado em cima dela e falado, ó, case-se comigo. Mas ela falou, eu não quero andar com vocês não, eu sou ó, maravilhosa, você acha que eu quero ficar andando com vocês aí? Não me misturo com essa gente, tá? Eu sou de outra laia. Só que aí Deus recebe Zeus recebe uma previsão dizendo que um de seus descendentes seria maior do que ele. Então o que ele faz? Ele tenta, na verdade, acabar com essa previsão, e ao invés de insistir num casamento, né, casamento assim, Zeus ele tinha muitas amantes, né, ao invés de insistir num relacionamento com Tétis, ele casa Tétis com o pai de Aquiles, e aí dessa união vai nascer Aquiles, tá certo? Só que não é aqui que nós estamos ainda, né, durante o casamento de Tétis com o Pelida, né, Peleu, que é o pai de Aquiles, todos os deuses são convidados, com exceção de uma das deusas, que era a deusa da discórdia. Tá? Então nós temos ali, salvo engano, todas as deusas foram convidadas, né? Eu não lembro quem não foi ao certo, porque são muitos, né? Parece que eu estou lendo Game of Thrones aqui, de tantos personagens. E aí essa deusa descobre que ela foi a única a não ser convidada para o casamento, e ela faz o seguinte: ela pega uma maçã dourada
e ela escreve na maçã, para a mais bela de todas. E ela chega nesse casamento e ela simplesmente joga essa maçã no meio da galera. Ela fala, ó, eu quero ver o circo pegando fogo, entendeu? Eu quero ver quem vai atrás dessa maçã. E aí o que acontece é o seguinte, Afrodite, Atena, e nós vamos ter a Hera, elas querem brigar por essa maçã. Quem é a dona dessa maçã? E elas falam, Zeus, escolhe. Quem é a mais bonita de nós? E aí Zeus fala, você tá achando que eu vou cair nesse papinho de vocês, né? Eu não vou escolher isso. Eu não vou fazer isso não. Eu sou maluco? Se eu escolher uma das deusas aqui, vai dar ruim para mim. Né? Então, o que Zeus faz? Zeus, na verdade, vai levar essas deusas até o Monte Ida. E quem vai acabar escolhendo a mais bela delas é Paris. Paris, esse senhorzinho, esse menino aqui, ele é o filho do rei e da rainha de Troia, do Príamo. Só que, como existe uma outra previsão de que o filho do Príamo traria uma grande desgraça para Troia, ele é enviado para a zona, assim, para uma outra parte, né, para ser criado por uma família de pastores. E as deusas encontram o Paris e pedem que ele decida qual delas é a mais bela. Agora, por que isso faz sentido, eu não sei. Se eu fosse um deus, eu não ia descer na Terra e falar assim, você, que eu nunca vi na minha vida, você, escolhe quem aqui é mais bonito. Eu não ia fazer isso. Ficou uma mistura de Malévola com Branca de Neve. Talvez, Débora, talvez. E aí, essas deusas, elas vão tentar subornar Paris, né? Então elas vão falar, olha, se você me escolher, eu vou te dar os melhores exércitos do mundo. Se você me escolher, eu vou te dar infinita prosperidade. E a Afrodite fala o quê? Se você me escolher, eu vou fazer você casar com a mulher mais linda do mundo. E aí, Paris era um jovem pastor, na flor da idade, ele falou, o quê? Eu quero uma namorada bonita, eu quero uma mulher bonita, é isso que eu quero, vou parar aqui mesmo. E aí o que acontece, gente? Quando isso acontece, quando a gente tem essa escolha pela Afrodite, claro que a Hera e a Atena vão ficar ressentidas com o Paris. E isso vai ter um desfecho depois na Guerra de Troia. Só que Paris conhece Helena em uma viagem que é feita a Esparta. Nesse momento, Helena já tinha se casado com Menelau, era o rei de Esparta. E os reis da Grécia, nas várias cidades-estado da Grécia, já haviam feito um compromisso de que eles iriam se proteger caso alguém, né, tentasse de forma errada, né, se casar com Helena. E ela já havia se casado com Menelau, e nessa viagem Paris vai até lá e com a ajuda da Afrodite, ele rouba Helena para si. Tá? A gente tem uma versão mais romântica de algumas interpretações que dizem que a Helena se apaixonou por ele, e aí ela largou até a filha dela de 8, 9 anos e fugiu com ele. E nós temos outra interpretação que diz, cara, eles levaram ela embora e Afrodite realmente mudou a vontade de Helena naquele momento. E é esse o estopim da Guerra de Troia. Tá? A Guerra de Troia vai começar aí, porque nós vamos ter toda essa confederação dos exércitos, né, comandados por diferentes reis, né? Às vezes a gente nem pode chamar de reis, de monarcas, por conta de como eram estruturadas as cidades-estado. E eles partem em expedições até Troia para tentar recuperar Helena. E aí essa é uma batalha que dura 10 anos. Mais uma vez, disse para vocês, Ilíada não vai trazer 10 anos de batalha. Ilíada, na verdade, vai trazer mais ou menos aí uns 50 dias depois de 9 anos e meio de batalha. A gente está no final da Guerra de Troia. E, ao mesmo tempo, é justamente por isso que muitas pessoas dizem que Homero não era só um autor. Se a gente olhar algumas partes da obra, parece que é muito inconsistente uma guerra que dura 10 anos ter, por exemplo, no capítulo 2, uma listagem com todos os navios que partiram em direção a Troia. Não faz muito sentido, né? A gente está no 9º ano de guerra e a gente ter toda essa listagem, não é mesmo?
No livro 4, por exemplo, quando nós temos ali o Príamo nos muros de Troia, vendo a batalha acontecer e a Helena se junta até ele, o Príamo olha para Helena e fala: conte para mim quem são aqueles lutadores. E nós estamos no 9º ano de guerra. Isso não deveria, cronologicamente, ser algo importante, né? Mas, claro, também não posso olhar para essa epopeia simplesmente com os nossos olhos de hoje, né? Com a nossa lógica de storytelling de hoje. Então, algumas pessoas apontam essas inconsistências justamente em razão de essas incongruências existirem na história. Mas onde que entra Aquiles? Até agora eu não falei de Aquiles. Foi ou não foi? Aquiles, pessoal, esse cara bonitão aí que vocês estão vendo, ele vai entrar na história no finalzinho do conflito, tá? E ele vai entrar na história por conta de sua ira. Eu coloquei 3 palavrinhas ali que eu vou explicar para vocês, que é Timé, Cleos e Main, né? Esse aqui é o canto 1, é o início da Ilíada, tá? Como vocês, não sei se vocês sabem, mas a Ilíada ela é escrita em versos, tá bem? E quando a gente olha para o grego, esses versos eles têm um ritmo, eles têm uma rítmica muito peculiar. Talvez seja isso que facilitava a memorização por parte dos bardos, tá? O fato de ser uma forma rítmica de recitação. A língua portuguesa não consegue fazer a mesma rítmica do grego, tá bem? E como que era o ritmo grego? É um ritmo que a gente chama de hexâmetro dectílico. Se você olhar para o seu dedo, a gente tem 3 partes no nosso dedo, tá? Era como eram as sílabas, os sons que eram emitidos pelo grego. A gente tem uma sílaba longa, seguida de 2 sílabas curtas. Então, longo, curto, curto, longo, curto, curto, longo, curto, curto. E a gente tem algumas variações, que era longo, 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 curto, curto, longo, curto, curto. Então, essa é a rítmica de Ilíada. Então, isso faz com que haja uma sonoridade que acaba não só representando os movimentos de guerra, como também representando uma rítmica aí para você poder entrar dentro da história e conseguir com mais facilidade memorizá-la. Então, os tradutores brasileiros tentam muito trazer um pouco dessa rítmica também. E é por isso que eu não recomendo para vocês umas traduções muito antigas, por exemplo, do Manuel Odorico, que é uma tradução, inclusive, que, como já foi feita há tanto tempo, você consegue comprar o livro aí por 99 centavos, ou o livro custa muito pouco. Por quê? Porque você não entende nada do livro. O Manuel, ele era um parnasiano, então ele tinha um certo preciosismo, a obra tinha um rebuscamento muito grande. Então, se você for ler hoje, eu juro para você que eu parei na página 3, tentei. E hoje nós temos outros autores, como o Frederico Lourenço, Trajano Vieira, eles fazem, sim, uma tradução maravilhosa, muito acessível, muito rítmica. E aí eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, porque nessa primeira estrofe já está aí o objeto de estudo não, né? Aquilo sobre qual Ilíada vai versar nesse poema épico. Olha lá. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles o pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que o primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Então, se você olhar o primeiro verso, sobre o que é Ilíada? É a cólera de Aquiles. É Aquiles ficando full pistola com o que acontece nesse finalzinho da guerra. E já vi que a gente está com pouco tempo, não vou estourar o tempo de vocês, que eu sei o quanto ele é precioso, tá, pessoal? Mas o que acontece na Ilíada, nesse início da Ilíada? Nós temos
o cerco de Troia, né? A Troia era uma cidade praticamente impossível de ser invadida, porque eles eram muito, muito bons em cercos. Então, o que que os exércitos dos aqueus faziam? Eles invadiam as cidades próximas, que abasteciam ali Troia, justamente para forçar uma forma de entrar na cidade. E o que acontece é que, na identidade grega, nessa cultura bélica grega, existia o fato de você ter espólios de guerra. E essa palavrinha que eu escrevi aqui para vocês, eu escrevi time e kleos, elas eram justamente o que levava a sua glória adiante, ou a quantidade de espólios que você recebia da guerra. E isso era diretamente relacionado ao seu valor enquanto guerreiro, e isso estava intrinsecamente ligado à sua identidade. Nós, numa sociedade judaico-cristã, a nossa identidade é subjetiva, sim ou não? Então, o nosso valor, ele não está, embora seja um pouco isso, né? A gente seja uma sociedade bastante materialista, mas o nosso valor, ele está em quem nós somos por dentro, em quem a imagem que nós temos de nós mesmos, sim ou não? Das relações que a gente constrói, a gente tem uma imagem subjetiva. Mas para a cultura grega, não. Para a cultura grega era o quanto de espólio me é destinado, esse é o meu valor, tá? E o kleos é a glória que eu vou ter, que as pessoas vão falar sobre mim depois que eu morrer. Então, o que movia Aquiles era justamente essas duas coisas. Aquiles queria ser a pessoa que queria ser lembrada para todo sempre. E o que acontece nesses saques de Troia, pessoal? Nesses saques, geralmente os maiores guerreiros pegavam para si espólios de guerra. E entre esses espólios, nós temos escravas. Então, nós vamos ter a Briseida e a Criseida. Não me perguntem o porquê desses nomes serem tão parecidos. Mas nós temos aí a Criseida, que vai ser o espólio de guerra de Agamenon. Agamenon era o líder da expedição, na qual Aquiles era o melhor guerreiro. E o que acontece? O pai da Criseida era um sacerdote de Apolo. E ele vai até Agamenon e ele fala: Agamenon, devolve minha filha, por favor. Eu pago o que você quiser. Passa seu Pix aqui, que eu faço a transferência, você devolve para mim minha filha. E o Agamenon fala o quê? Amigo, vai ficar falando sozinho, não vou devolver. Sua filha, mó gatinha, vai ficar comigo. Tá certo? Porque, queira ou não, elas eram concubinas, se tornavam escravas sexuais. E aí, o pai dela vai rezar para Apolo, e Apolo vai lançar não só o deus da medicina, como ele era o deus das pestes também, das doenças. Então Apolo vai lançar sobre todo o exército grego pestes que duram semanas, que matam, dizimam o exército todo. E aí esse exército faz o conselho, e existem vários conselheiros falando: Agamenon, devolva a Criseida. E Aquiles é uma das pessoas que vai falar: bicho, devolve a mina. Tá todo mundo morrendo aqui porque você tá fazendo gracinha. E o que acontece? Os espólios de guerra já estavam divididos. Você devolver um espólio que era seu fazia muito parte da sua identidade, como eu acabei de falar para vocês. E aí o que Agamenon faz? Ele fala: eu devolvo, mas aí alguém tem que me dar o espólio de guerra dele. Eu não vou ficar sem. Eu sou o líder dessa expedição, eu sou o cara aqui para quem todo mundo tem que obedecer. Que história é essa? Eu vou ficar sem meu espólio de guerra. E aí ele toma Briseida de Aquiles. Ele fala: eu vou devolver, mas Aquiles, você vai me dar a Briseida. E, gente, o Aquiles, essa primeira conversa, se vocês lerem só o primeiro canto da Ilíada, vocês entendem. O cara foi de 0 a 100 em 2 segundos. Ele falou: é o quê? Você vai pegar o meu espólio de... Você tá maluco? Sabe, eu sou o bicho aqui, eu sou o melhor guerreiro que você tem. Você não ouse fazer isso comigo. E mesmo assim, ele perde o espólio de guerra dele. Ele é dissuadido pelos deuses e por Nestor, um conselheiro de Agamenon, que fala... Ele ameaça até matar Agamenon por conta disso.
porque era um golpe muito forte à própria honra do Aquiles, né, em como ele se via como guerreiro. E por isso que Ilíada começa justamente com isso, né. E o que que isso acarreta, pessoal? Acarreta na desumanização de Aquiles. Eu gosto de dizer, isso é uma coisa minha, tá, que a Ilíada é a história da desumanização de Aquiles e a sua consequente reumanização ao final do livro. Porque o que que vai acontecer, pessoal? Aquiles vai se retirar do conflito. Ele vai falar: "Ah, é? Vocês estão metendo essa pra cima de mim? Então eu vou pra casa, galera". Então ele não quer lutar mais. E aí Agamenon percebe que eles estão tomando, que os rumos da guerra estão mudando. Troia está com a vantagem agora. E eles estão perdendo. E chega um ponto, que é uma palavrinha que eu não coloquei aqui para vocês, mas que quando a gente estuda os clássicos gregos, a gente estuda a híbris, que se relaciona muito com a palavra hubris, em inglês, né? Que é o orgulho. Só que esse é um orgulho extremado a tal ponto que ele causa consequências, assim, que são devastosas para as pessoas, né? Então Aquiles, quando ele se retira da batalha, com orgulho ferido, com a sua identidade destruída, ele está também condenando milhares de seus conterrâneos, das pessoas do exército, à morte, porque ele é o melhor dos guerreiros. Nós temos somente um ou outro guerreiro que se equipara a Aquiles e mesmo assim é segundo, não consegue passar Aquiles. E nós vemos isso acontecer na obra toda. No canto 9, nós temos uma expedição que é enviada por Agamenon para tentar convencer Aquiles a voltar para a batalha. E Aquiles fala: "Eu não vou voltar". Só que, gente, o Agamenon, dessa vez, ele oferece praticamente tudo para Aquiles. Ele oferece não só tesouros, como ele oferece a própria filha, para Aquiles casar com a filha dele. E Aquiles, ele tá tão furioso pelo fato de ele ter sido desrespeitado, que ele não aceita. Ele fala: "Quer saber? Ó, aqui para vocês, se virem". E Aquiles acaba causando também a morte do seu protegido. Eu não mencionei para vocês que era o Patroclo. É esse mocinho aqui, ó, que nós vamos ter, que é como se fosse um fiel escudeiro, sabe? O Patroclo fala para Aquiles: "Aquiles, já que você não vai lutar, eu posso usar a sua armadura para tentar atrair o exército troiano para uma parte do território para a gente fazer uma investida contra eles?" E Aquiles fala: "Ó, faz o que você quiser, meu amigo, eu não ligo não, tá?" Só que o que que acontece, pessoal? Patroclo morre. Heitor, o filho mais velho de Príamo, irmão mais velho de Paris, vocês lembram que foi ele que deu início à guerra, né? Paris é um covarde, galera, não sabe lutar, fica o tempo inteiro. Quando ele tenta lutar, os deuses falam: "Menino, seu lugar não é aqui não", tá? Uma coisa que é legal de a gente mencionar sobre a narrativa, isso eu vou fazer agora no finalzinho, é que tudo isso estava predestinado. Zeus já tinha previsto tudo o que ia acontecer. A guerra de Troia acontece porque Zeus considera que o mundo está superpopulado. Eu nem sei se eu estou falando a palavra certa em português, tá? Mas é muita coisa overpopulated em inglês aqui para vocês. Zeus fala: "Eu preciso de uma estratégia para diminuir a população. Tem muita gente no mundo". E tudo isso que vai acontecendo, essa híbris de Aquiles, na verdade já estava prevista pelos deuses. Existe essa ideia de predestinação na cultura grega. Já foi escrito pelos deuses: isso é maior que você. Você não vai conseguir lutar contra aquilo que já foi decidido para você. Então, o que acontece, pessoal? Heitor, irmão mais velho de Paris, ele é a figura humana da Ilíada. Porque nós vemos ele defendendo Troia a todo momento. Ele é a pessoa que participa ele participa das celebrações, dos ritos da comunidade. É ele que é o líder do exército de Troia. É ele que está junto com o pai dele ali fazendo tudo, né? E o que acontece com o Heitor? Ele mata Patroclo. E é aí que Aquiles decide voltar para dentro
da guerra. Não é por conta das promessas que foram feitas para ele, é por vingança. E é aqui que a híbris, o orgulho de Aquiles, continua aumentando. O que acontece, pessoal? Aquiles simplesmente não consegue enxergar nada que não seja pelos olhos da vingança, a ponto de ele entrar na guerra, virar mais uma vez a guerra para o lado dos aqueus, dos gregos, e nós vamos ter os cantos ali em que há o conflito entre Aquiles e Heitor, e nós temos muitas metáforas que se referem a animais. Por quê? Como eu disse para vocês, Ilíada é a história da desumanização de Aquiles. Então, quando ele vai chegar próximo do conflito com o Heitor e ele vai matar Heitor, ele já não é mais um homem, ele é um animal. Ele vai chegar ali com tanta raiva, que ele vai desrespeitar os ritos fúnebres da cultura grega. O que ele vai fazer? Na cultura grega, as pessoas mais importantes morrem no conflito, o que vai acontecer? A guerra para. Nós temos aí os jogos gregos que foram inventados para ser os ritos fúnebres que aconteciam. As pessoas velavam essa pessoa que era importante, e aí a guerra parava, as pessoas, inclusive até os próprios exércitos, podiam ter momentos em que eles talvez até tentassem ali um diálogo, e depois disso a guerra retornava, se resumia, né? Mas Aquiles, ele está num momento de tanta raiva, de tanto ódio, que nem isso ele respeita. O que ele faz? Logo depois que ele mata Heitor, o Heitor, quando ele percebe Aquiles vindo para cima dele, ele fala, não, eu vou lutar. Como se fosse o The Rock vindo para cima de mim, tá? É basicamente isso. O cara é um monstro. Aquiles é O contrário, né? Você indo pra cima dele. Talvez, Débora. A Aquiles, ele é o maior guerreiro de que se tem história. E aí, na hora que ele chega perto de Heitor, o Heitor, ele vira as costas e corre. Ele fala, cara, eu vou ser estraçalhado aqui nesse momento. E, de fato, os deuses ajudam Aquiles, tá? Ele acaba matando o Heitor com a ajuda dos deuses, com a lança, né, de Aquiles. Só que ao invés de devolver o corpo, o que ele faz? Ele amarra o corpo na carruagem dele e sai arrastando o Heitor até a sua base de volta. Ele não quer devolver. O amigo dele, Pátroclo, foi morto pelo Heitor. E aqui é uma coisa interessante, tá? Porque o Heitor, ele tem vários irmãos. E todos os irmãos foram mortos por Aquiles. Ou pelo exército grego. Então, e o Heitor, ele não tem essa raiva maluca contra Aquiles, porque ele sabe, ele tá numa guerra, pô. Sabe, eles sabem disso. Ambos os lados sabem que se a gente tá guerreando, o que se espera? Que vai haver, né, fatalidades de ambos os lados. Só que Aquiles não tá nem aí. Ele fala, não, você matou meu protegido, acabou para você. Então isso é uma coisa que a gente até observa quando a gente vê a bestialização de Aquiles. Né? Esse momento em que ele chega. E o final da Ilíada não é Aquiles morrendo. Aquiles sabe que ele vai morrer. Quando ele fica sabendo da morte de Pátroclo, ele conversa com os deuses, ele fala, eu vou vingar a morte de Pátroclo. E aí os deuses falam, tá, mas essa vai ser também a sua morte. Isso vai dar causa à sua morte. E depois Aquiles acaba sendo morto por Paris, né, em outro momento. E aí a gente nem sabe, na verdade, se foi por uma flecha no calcanhar ou não. Tá? Alguns autores dizem que era o calcanhar de Aquiles, que é a expressão que a gente tem até hoje, e outros dizem que foi meramente uma flecha envenenada por Paris. Tá? O final do livro é o momento em que Aquiles se reumaniza. Porque Príamo, o rei de Troia, vai até ele pedir o corpo do filho de volta. E aí é um diálogo assim, se você não tiver interesse em ler a Ilíada inteira, tá? Eu sugiro que você leia o primeiro canto, leia o canto 23, que é o canto da batalha entre Heitor e Aquiles, e leia o canto 24, que é o Príamo, o rei de Troia, se ajoelhando diante de Aquiles e pedindo o corpo dele, do filho dele de volta. Que é o momento em que Aquiles percebe, né, tudo aquilo que está acontecendo.
né, toda a matança, toda a morte, e eles percebem a predestinação dos deuses também. Eles, embora não haja o que eles possam fazer, eles percebem que eles são menores do que os deuses. Então é o momento. Por que que Ilíada é um livro tão bonito? Nesse aspecto, embora ele seja um livro essencialmente de guerra, porque ele é um livro sobre o que é ser humano. Nós não temos personagens perfeitos, nós temos os deuses que são vaidosos, invejosos, que estão o tempo todo tramando contra os personagens, contra nós, de certa forma. E nós temos aí a maior descrição do orgulho humano, da raiva cega. Nós temos aí, enfim, nós temos depois Príamo indo pedir para ele, implorar: devolva o corpo do meu filho. Nós temos Aquiles devolvendo, mas ao mesmo tempo falando: olha, eu posso te matar também. Então olha o jeito que você fala comigo. Então nós temos aí toda a natureza humana. E isso tudo, pessoal, escrito mais ou menos, ou transmitido oralmente mais ou menos 12 séculos antes de Cristo. Então é por isso que essa é uma das obras, sim, mais influentes da nossa época. Eu considero, né, assim, uma das coisas mais incríveis que há, assim, sobre literatura, é o início da literatura ocidental. E aqui eu vou deixar para vocês recomendações, para a gente dar tchau, tá? Se você quiser ouvir o poema recitado em grego antigo, eu recomendo para você aqui o canal desse moço chamado Thomas Wicello. Ele vai recitar os 50 primeiros versos da Ilíada em grego antigo, na rítmica do hexâmetro datílico, né, sobre o qual a gente já falou. Se vocês quiserem ver como era o recital pelos bardos, nós temos os historiadores e músicos que tentam recriar os recitais que eram feitos pelos bardos com os instrumentos da época. Então a gente tem esse recital aqui. É só você colocar Ilíada recitação no Google, tá bem? Claro, nós temos o filme com o lindíssimo, maravilhoso Brad Pitt e o Orlando Bloom, que aí, é claro, gente, não vamos esquecer que a gente se desvia um pouco da Ilíada aqui, de Homero, e nós entramos nos roteiros de Hollywood, tá? Então nós temos aí todo um roteiro hollywoodiano bem diferente. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, nós temos esses dois canais, esse canal do YouTube, que é do Modern Ancient, chama Moan Inc., que é de Modern Ancient, que é uma menina que estuda os maiores clássicos gregos e fala sobre eles. Ela faz um resumo aí dos 24, né, cantos da Ilíada, e ela faz um panorama geral. Então, assim, se você quiser entender mais, o jeito que ela conta a história é maravilhoso, ela conta de um jeito muito melhor que eu, tá? Assistam esse primeiro vídeo, What Caused the Trojan War. Ela explica de uma forma maravilhosa todo esse épico, o ciclo épico, né? Ela fala sobre tudo isso. E para quem gosta de quadrinhos, gente, esse Greek Myth Comics é uma professora também dos clássicos gregos que faz a Ilíada aí, para você ter uma ideia, ela faz um infográfico das mortes de Ilíada, ela faz um infográfico das armas utilizadas em Ilíada, e assim por diante. Então, não sou só eu que sou apaixonado pelos clássicos, pelas epopeias gregas, mas tem muita gente aí pelo mundo que também é. Tá bem? Gente, estourei o tempo aí em 15 minutinhos. Essas são as referências. Rafa, fica à vontade. Uma última pergunta. Além favor, do Frederico Lourenço, qual que é o outro tradutor que o senhor recomenda? Nós temos o Trajano Vieira também, que tem uma tradução pela editora 34, Rafa, que é de 2019. A tradução dele também é excelente, tá? Eu aconselho vocês entrarem na Amazon, por exemplo, e darem uma olhadinha naquela amostra, tá? Antes de vocês decidirem. A do Frederico Lourenço vocês acham em PDF na internet, mas eu aconselho vocês também, se vocês gostarem, adquiram a obra. E assim, não há obrigação de ler a obra inteira, tá, gente? Leiam por prazer. Eu só leio porque eu gosto. Eu acho que a vida é curta demais pra gente ficar lendo por obrigação, tá? Então, leiam as coisas que vocês gostam, leiam as partes que vocês gostam. Vocês não precisam fazer um estudo aprofundado, uma crítica literária, mas eu acho que contextualizar obras, de certo modo,
eu nem diria difíceis, né, mas obras que têm essa magnitude ajudam muito a nossa leitura. E elas fazem a gente viajar também por outros motivos, né, a gente apreciar a obra de outra forma. Então essas são as referências, caso vocês queiram. Eu li a obra do Peter Green em inglês e li também umas partes em português, porque eu gosto de comparar as traduções. Não que eu saiba grego, né, gostaria muito de saber grego para ler no original e ter a métrica, mas se vocês quiserem mais alguma recomendação, alguma coisa, eu fico feliz de passar isso para vocês. Muito obrigada, João. Bem? Essa sua aula foi incrível, tipo, de Gente, sempre verdade. muitas coisas para melhorar, minha primeira aula de literatura na vida, tá? Quero agradecer a participação de vocês. E se ficaram Muito obrigado, perguntas professor. aí, Se o senhor continuar aí nesse nível, dá para tentar ser um professor aí. Dá para tentar seguir carreira. a intenção é justamente essa, viu, Rafa? Eu quero expandir para a literatura, para a língua portuguesa também. Preciso melhorar bastante, né? Depois eu vou assistir isso para ver quais aspectos da aula eu posso melhorar. E se ficaram perguntas, pessoal, mas por que era tal jeito? Por que tal coisa aconteceu? Me mandem mensagem depois. E, principalmente, assistam Troia, é um filmão, assim, né? Faz a pipoca, já assiste com o pessoal da família. Dei uma olhadinha nos cantos do livro, tá? Eu juro para vocês, é um pouco estranho a gente começar a ler, porque é em forma de verso, mas eu prometo que depois de 4 páginas você vai estar hipnotizado, assim, porque eu fico assim, a ponto de eu estar fazendo alguma coisa assim, as pessoas terem que me cutucar, sabe? Volta para cá, onde você tá? Assim, é muito legal. E pensar que isso tudo foi escrito há milênios, né? E tá com a gente até hoje, é uma sorte, né? Um privilégio gigantesco. Então, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Débora, pela atenção de vocês. E eu sinto aí que vocês, embora gostem às vezes de outras áreas, né, Débora, que eu sou de exatas, né, eu acho que não é muito não, viu, Débora? Eu acho que você vai seguir esse caminho aí. Depois eu falo com você sobre umas coisas dessa. Te dar updates. Então tá bom. E o Rafa, sempre interessadíssimo, né, na cultura greco-romana aí, né, Rafa? Sempre interessado nas grandes obras que elevam o nosso espírito, não é mesmo? Elevam com certeza o nosso espírito. Exatamente. Obrigado, viu, gente? Boa noite para Eu que vocês. agradeço Olha aí. só, isso é Percy Jackson, Débora. A gente podia fazer uma roda de conversa. Inteira. A gente podia fazer uma nova roda e você falar sobre Percy Jackson, porque eu confesso que eu só assisti o filme do menininho de olho azul lá. E eu sei que o filme é horrível, pelo que a galera me fala. É, bem ruim. Pode ser um dia, mas eu tenho que reler Percy Jackson e fazer as anotações para poder, porque eu leio faz muito tempo e eu só lembro mais dos últimos livros, mais recentes. Ah, maravilha, maravilha. Gente, quero agradecer a vocês, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Uma boa noite para vocês e boas leituras. Boa noite, João. Boa noite, pessoal, igualmente. Tchau, muito obrigada. Até Tchau. mais. Tchau, obrigado.